As forças dos Estados Unidos acabaram de apreender mais um petroleiro iraniano, o sexto desde que o bloqueio começou. Este é o petroleiro Majestic 10. E o comunicado que o Pentágono divulgou inclui o vídeo que você pode ver na sua tela agora. Além disso, 33 embarcações foram obrigadas a dar meia volta e retornar aos portos iranianos por causa do bloqueio desde que ele começou, há cerca de 12 dias. Isso significa que o bloqueio está literalmente derrubando e colapsando a economia iraniana diante dos nossos olhos. Eles estão perdendo cerca de 400 milhões de dólares em exportações todos os dias e aproximadamente 200 milhões de dólares em importações. A situação piorou tanto que membros da Guarda Revolucionária Islâmica e dos Basiji reclamam que não recebem o prometido mensalmente. O Irã está tendo problemas com a folha de pagamento. Isso é algo sobre o qual já falamos antes. Desde que a guerra começou, e com a crise econômica que já dura 12 meses, já havia atrasos nos pagamentos, prejudicando as forças de segurança iranianas. O moral já estava caindo, e com o bloqueio tenho certeza de que piorou ainda mais. A República Islâmica percebe que esta é uma situação muito perigosa, porque veja, foi exatamente assim que a Revolução Islâmica aconteceu há 47 anos. Se voltarmos um pouco, em 1978, a economia iraniana estava em queda livre. O sucesso, ou até a possibilidade da revolução, se deveu em grande parte ao colapso econômico dos anos anteriores. O setor de petróleo do Irã, base da economia, foi afetado por greves de trabalhadores. Os trabalhadores das refinarias de petróleo literalmente largaram o trabalho, a produção entrou em colapso da noite para o dia, e então as exportações pararam de sair dos portos iranianos. E aí, adivinha só? Quando você para de exportar petróleo, o dinheiro para de entrar, e tudo que depende disso também para. Os salários do governo secaram. As pessoas que trabalhavam para o governo não conseguiam receber seus salários. E de forma crucial, a lealdade das forças de segurança, das pessoas das quais o Shah dependia para se manter no poder, bem, essa lealdade começou a desaparecer lentamente. Essas pessoas não se tornaram revolucionárias de repente, mas estavam sem salários. Por isso, não queriam lutar por um Shah que não sustentava suas famílias. Agora, toda essa situação aconteceu mais rápido do que muita gente imagina. Deixe-me contar as datas. Em dezembro de 1978, as exportações de petróleo basicamente pararam. Em meados de janeiro de 1979, ou seja, literalmente 45 dias depois, o Shah teve que fugir do país. Bem, a mesma coisa está acontecendo agora. E a República Islâmica, especialmente os líderes, sabem o quão perigoso isso é. As exportações de petróleo do Irã foram duramente atingidas pelas sanções. O governo está queimando suas reservas e a Guarda Revolucionária Islâmica já está relatando problemas de pagamento de salários por causa do bloqueio. Um regime incapaz de pagar seu povo enfrenta sérios problemas. Tenho certeza de que você já ouviu isso. A história não se repete, mas rima. Ela rima de formas quase assustadoras quando você sabe o que aconteceu antes. Por isso é tão importante aprender história. Então, se você é alguém que não conhece a história do Irã, não só a Revolução de 1979, mas a primeira revolução que aconteceu em 1906 e o Acordo do Petróleo que veio antes dela, você pode saber tudo sobre isso no nosso podcast Searching History. A primeira série em várias partes já está disponível, analisando o Irã e como chegou ao ponto atual. Se você quiser ouvir, pode clicar no link na descrição ou simplesmente procurar por Searching History em qualquer aplicativo de podcast que você use. Isso mesmo, Searching History em qualquer aplicativo de podcast. Agora vamos falar sobre o Irã atual, pois a crise econômica já expõe rachaduras no regime. Veja a declaração que Trump divulgou hoje cedo. O Irã enfrenta dificuldades para identificar seu verdadeiro líder, pois não sabem quem é. A briga interna entre os linha dura, que têm perdido feio no campo de batalha, e os moderados, que na verdade não são tão moderados assim, mas estão ganhando respeito, saiu do controle. Como já mencionei, a briga interna ficou pública quando a Guarda Revolucionária Islâmica atacou o ministro das Relações Exteriores do Irã, após ele afirmar que o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto. Desde então, o Irã não quer que o público fale sobre essa briga interna e, principalmente, não deseja que o presidente dos Estados Unidos faça uma declaração pública para o mundo. Por isso, assim que a declaração saiu, líderes iranianos reagiram rapidamente contra essa narrativa.
Veja o que disse o presidente do parlamento iraniano. Ele integra a facção favorável às negociações, mas, conforme relatos, está em prisão domiciliar. Ele está em prisão domiciliar porque a Guarda Revolucionária Islâmica não quer que ele negocie com os Estados Unidos. Ele divulgou esta declaração hoje de manhã. Só um aviso rápido, não sei se foi ele ou algum soldado da Guarda Revolucionária Islâmica na casa dele que digitou isso no telefone dele, mas foi o que ele disse. No Irã, não há radicais ou moderados. Somos todos iranianos e revolucionários. Com a unidade de ferro da nação e do governo, com total obediência ao líder supremo da revolução, faremos o criminoso agressor se arrepender de suas ações. Agora, infelizmente, declarações não são. Ninguém realmente acredita que o Irã não está passando por uma crise interna no mais alto nível. Isso porque eles ainda não decidiram se querem negociar ou não. Ainda não decidiram quem vai negociar, nem há declaração da Guarda Revolucionária, que chamou o ministro das Relações Exteriores de idiota publicamente. Também não pediram desculpas ou reconheceram o ocorrido. Agora ontem, o Axios informou que Trump está dando ao Irã cerca de 3 a 5 dias para resolver esse problema de disputa interna que está acontecendo dentro do país. Depois disso, se o Irã não sentar à mesa de negociações, tudo vai desandar. Agora, esse prazo de 3 a 5 dias, na verdade coincide com outra coisa. Algo grande que está acontecendo no Oriente Médio. Agora, antes de falarmos sobre isso, só um lembrete rápido para todo mundo clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso contribui para o algoritmo e nos permite seguir trazendo notícias diárias. Agora, vamos tratar do Oriente Médio. Um terceiro porta-aviões, o USS George H.W. Bush, está atualmente em algum lugar a leste do Chifre da África, mas estará no Oriente Médio em 3 a 5 dias. Se o Irã não entender o que há de errado com sua liderança, terá pouco tempo, pois o tempo está passando. E adivinha, tem uma ótima sugestão para todos os moderados que querem negociar com os Estados Unidos. Eles poderiam simplesmente voltar à guerra e depois tirar dos cargos todos esses radicais, que você sabe, não estão dispostos a negociar. Os Estados Unidos podem resolver esse problema para os moderados, se vocês entendem. Agora, quero comentar um argumento interessante que vi algumas pessoas fazendo online. É mais ou menos assim. A Ucrânia perdeu cerca de 20% do seu PIB na guerra com a Rússia, e eles ainda estão lutando. O Irã até agora só perdeu 10% do PIB por causa do bloqueio. Então, o Irã seguirá lutando como a Ucrânia. Não afirmo que essas pessoas mentem de propósito, mas destaco que estão entendendo muita coisa errado. Há muitas falhas nesse argumento, começando pela maior de todas. Muitos ucranianos ainda apoiam seu governo. E adivinha, muitos iranianos não apoiam. O regime matou dezenas de milhares de manifestantes só em janeiro para se manter no poder. Isso não aconteceu na Ucrânia. Não importa o que Vladimir Putin diga. Mas apesar desse fato, a matemática do dinheiro aqui simplesmente não fecha. Deixa eu te mostrar o que quero dizer. Por causa do bloqueio dos Estados Unidos, o Irã está perdendo cerca de 45 bilhões de dólares por ano. Esse foi a receita do petróleo que eles tiveram no ano passado. Isso não é só 10% do PIB deles. O petróleo, na verdade, representou 70% de toda a receita de exportação do Irã. Isso significa que é aproximadamente 25% do PIB deles, com base nos números de 2025. Agora, mais importante ainda, o petróleo também é a forma como o Irã consegue moeda forte para dentro do país. Moeda forte, ou seja, eles recebem uma moeda que outros países estão dispostos a aceitar. Vamos supor que o Irã queira comprar comida, por exemplo, grãos. Eles não podem simplesmente dar reais e receber grãos em troca. Nenhum país quer reais iranianos. Quando chega ao destinatário, provavelmente já perdeu 50% do seu valor. Isso significa que o Irã precisa de moeda forte se quiser continuar importando itens essenciais que já importava antes. E é aí que a receita do petróleo era muito, muito importante. Porque, acredite ou não, apesar de todo o clickbait no Twitter e até aqui no YouTube, o dólar americano não está perdendo seu status de moeda de reserva. Na verdade, o oposto está acontecendo. Ele está ganhando ainda mais poder. Dá uma olhada nesses dados que saíram hoje de manhã. A participação do dólar americano nas transações internacionais subiu para um recorde de 51,1% em março. Isso é um aumento em relação aos 49,2% de apenas um mês antes, em fevereiro. O dólar ainda é o rei, e vida longa ao rei.
Devido às sanções, uma das poucas formas do Irã obter dólares era exportando seu petróleo sancionado, usando uma rede paralela para conseguir dinheiro e comprar as importações necessárias. Mas, infelizmente, por causa do bloqueio, isso não é uma possibilidade. É por isso que a liderança iraniana reclama publicamente do bloqueio, mas esquece que o próprio Irã iniciou essa guerra de bloqueios. Foram eles que bloquearam os países do Golfo e bloquearam o Estreito de Hormuz. E foi aí que os Estados Unidos responderam, dando ao Irã uma dose do próprio veneno. E adivinha só, esse não é o único problema que o Irã tem. Diferente da Ucrânia, o Irã tem muitos problemas. Aqui vai mais um. Sob o governo Biden, os Estados Unidos ajudaram massivamente a Ucrânia. E eu sei que agora não estão ajudando a Ucrânia, pelo menos em termos de ajuda. Ontem mesmo, a União Europeia aprovou um pacote de empréstimo de 109 bilhões de dólares para a Ucrânia, para que eles possam continuar lutando. O Irã não tem esse tipo de aliados. Na verdade, os aliados do Irã estão fazendo exatamente o oposto de ajudar o Irã. Veja o que o presidente chinês, Xi Jinping, disse há 2 dias. Xi Jinping afirmou que o Estreito de Hormuz deve ficar aberto à passagem normal, beneficiando os países da região e a comunidade internacional. Agora, não se trata da China ser uma má amiga. Trata-se da China cuidar dos seus próprios interesses. Veja, a China obtém 11% do seu petróleo do Irã, mas recebe 40% do seu petróleo de outros países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e talvez até mesmo o Iraque. A China não vai bancar o Irã contra os Estados Unidos e prefere manter tudo aberto para garantir acesso ao petróleo que necessita. E além disso, vamos supor que isso nem fosse um problema. Vamos supor que a China não fosse tão dependente de outros países do Golfo. Ainda assim, a China não está em posição de ficar assinando cheques para o Irã. Veja o que quero dizer. Recentemente, surgiram relatos de que a China está pedindo ao FMI para socorrer os bancos chineses que concederam empréstimos sob a iniciativa Cinturão e Rota. Esses empréstimos fracassam tanto que a China não consegue mais sustentar seus próprios financiamentos. Duvido que a China tenha recursos para ajudar o Irã. E isso nos leva ao maior problema de todos que o Irã está enfrentando por causa do bloqueio. E isso é algo que já mencionamos no início do vídeo. Veja, a Guarda Revolucionária Islâmica não é um exército normal como, você sabe, todos os outros países que têm um exército. Na verdade, a Guarda Revolucionária Islâmica nem sequer é um exército iraniano. A sigla IRGC significa Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. É um exército dedicado à Revolução Islâmica, não ao povo iraniano. Por isso, ela não integra o orçamento iraniano como outros exércitos do mundo. A Guarda Revolucionária Islâmica controla a indústria do petróleo do Irã e financia suas ações com a venda desse petróleo, que agora praticamente não está sendo vendido. A Guarda Revolucionária Islâmica não está recebendo dinheiro, não está entrando dinheiro. No começo do vídeo, dissemos que a Guarda Revolucionária Islâmica enfrenta dificuldades para pagar funcionários. Para vencer uma guerra, é preciso dinheiro, e a Guarda Revolucionária Islâmica está tendo dificuldade para conseguir isso. É por isso que a Guarda Revolucionária Islâmica tem tentado reagir. Em resposta ao bloqueio dos Estados Unidos, a Guarda Revolucionária Islâmica apreendeu 2 navios ontem no Estreito de Hormuz, exibindo helicópteros e soldados americanos descendo. Agora vocês lembram do vídeo que vimos no começo? Ou do trecho que vimos no início do vídeo? Vocês viram como os soldados americanos estão descendo do helicóptero para apreender o navio? O Irã divulgou imagens próprias para mostrar a apreensão. Há algo muito suspeito nas imagens da Guarda Revolucionária Islâmica. Um pequeno barco iraniano se aproxima de um grande cargueiro. E então, do nada, o tripulante abre a porta lateral do navio e desce uma escada para que os membros da Guarda Revolucionária Islâmica possam entrar. Agora, vou ser honesto. Não sou especialista em navegação, nem especialista da marinha. Mas sou uma pessoa normal, certo? Se alguém atira no meu navio ou carro quando se aproxima, eu não abriria a porta. Por isso, achei muito suspeito. Você sabe quem é especialista em navegação? Um colega youtuber, What's Going On with Shipping. E ele explicou o que pensa sobre esse vídeo. Dá uma olhada. Especificamente, as forças da Guarda Revolucionária Islâmica estão embarcando enquanto o navio decidiu abrir sua porta lateral e baixar uma escada de prático. Isso é totalmente encenado. Isso não é uma apreensão. E além desse vídeo falso, de novo, não é falso, é encenado. A declaração que a Guarda Revolucionária Islâmica divulgou também não faz sentido. Pelo menos para mim.
Eles disseram que estão retaliando contra os Estados Unidos ao apreender esse navio cargueiro. Mas esse navio não é americano, de jeito nenhum. Ele pertence a uma empresa na Suíça. Então, me explica como isso faz sentido. Os Estados Unidos estão indo atrás de navios iranianos e, para retaliar, o Irã está indo atrás de um país completamente diferente, que não está envolvido nessa guerra. Acho que é isso que o Irã tem feito esse tempo todo. O Irã ataca países do Golfo que não participam da guerra, praticando terrorismo econômico. De qualquer forma, é isso que eu tenho para vocês. Meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo.